Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Martins de Mello. Estou apresentando o trabalho do professor Fabiano na matéria Fundamentos da Computação, no Instituto Federal Campus Veporã. E o que ele pediu é para a gente buscar 100 artigos, né, fazer uma pesquisa e encontrar 100 artigos. O tema que eu selecionei foi tema de IA, Inteligência Artificial. E desses 100 artigos, ele pediu para a gente selecionar 5 artigos de revista e 5 de congresso. Vou começar é, mostrando os meus 5 artigos de revista aqui que eu selecionei. É, o primeiro artigo que eu selecionei foi Os Reais Perigos da IA para a Democracia. Em um primeiro momento, um analista de TI puramente técnico poderia questionar a relevância de um tema político em uma pesquisa de computação. No entanto, selecionei esse trabalho justamente para quebrar essa visão limitada. Esse artigo apresenta uma investigação profunda e preocupante sobre como o algoritmo de recomendação e as bolhas de filtragem de dados e os modelos generativos automatizam e possuem a capacidade de moldar opiniões públicas, influenciar diretamente o processo eleitoral legítimo e desestabilizar as instituições democráticas globais. O impacto técnico aqui reside um entendimento de como arquiteturas e softwares mal projetados ou sem molduras algoritmos podem se tornar armas de manipulações em massa. Avançando aqui para o meu segundo artigo que eu peguei, fala sobre, o título na verdade é Regulamentação de IA em Guias Boas Práticas de Ciências, peraí só um minuto, Regulamentação de IA em Guias de Boas Práticas Científicas Brasileiras. Selecionei esse artigo em objetivo claro de mapear a soberania e o posicionamento regulatório do Brasil frente ao avanço da tecnologia global. Este texto apresenta um levantamento detalhado de como os principais agências de fomento, universidades e comitês de éticas e pesquisa no Brasil estão reagindo à IA. Ele discute a limitação de um uso de ferramentas computacionais na produção de conhecimento e o plágio algoritmo é, e o plágio algorítmico é a necessidade de transparência dos códigos-fonte. Para mim, a escolha desses textos foi essencial para entender que o analista de TI do futuro não operará em um vácuo jurídico. Ele precisará alinhar suas ferramentas aos parâmetros de conformidade local. Partindo agora para o terceiro artigo, a compreensão sobre a generativa. É, Diante do bombardeio midiático que sofremos diariamente sobre modelos de linguagem e redes generativas, selecionei esse artigo com o intuito de filtrar ruídos comerciais e focar na ciência por trás do fenômeno. O texto apresenta uma revisão conceitual é, primorosa, desmistificando as arquiteturas baseadas em transformers, implicando os conceitos aprendizado, autossuposicionamento, autossupulsionamento e mapeando a evolução histórica que trouxe até os modelos atuais. Escolhi esse trabalho porque ele funciona com um manual técnico e teórico, permitindo compreender os limites de alucinações e as capacidades reais do processamento de linguagem natural dessas arquiteturas. Partindo para o quarto artigo, que é quando as máquinas pensam, a justificativa para incluir esse trabalho na minha pesquisa e no estado da arte é resgatar a filosofia da computação, conectado aos dilemas modernos e os testes clássicos, e Alan Turing e John Sturt, desculpe pelo pronúncio, né? Mas depois eu vou colocar aí na descrição certinho. O artigo apresenta uma discussão epistemológica e profunda sobre a diferença entre a inteligência artificial intangível e a IA forte.
A inteligência artificial registra que é utilizamentos, peraí, só um minuto, que utilizamos hoje. Ela questiona se o que chamamos de pensamento computacional é apenas uma manipulação estatística sofisticada de símbolos ou se estamos no caminho para ciência mecânica. Entender esse conceito nos dá a clareza técnica de que os sistemas atuais não possuem discordância consciente, o que força a responsabilidade humana por trás de cada linha de código. Fechando o bloco de revista agora, tem o último artigo, que é o Pós-realidade e a teoria de desinformação. A motivação para o estudo desse texto reside na necessidade de compreender o ecossistema de ameaças que a computação moderna ajuda a criar. Mesmo que involuntariamente, o trabalho apresenta de forma brilhante o conceito de pós-realidade. Um conceito digital, onde a capacidade técnica de gerar mídias sintáticas hiperrealistas, super capacidade humana de distinguir a realidade do fabricado, o artigo teoriza sobre como a desinformação automatizada corrói a confiança nas infraestruturas digitais da comunicação. Selecionei esse texto porque ele estabelece, né, um pano de fundo ideal para o que veremos a seguir no ambiente de desenvolvimento técnico. Agora, terminando o último artigo, na verdade, agora na verdade a gente vai falar sobre o artigo de congresso, né? É, é que eu separei um roteiro aqui, pessoal, aí eu tô acompanhando. É, o sexto artigo da nossa lista geral e o primeiro do bloco de congresso entra diretamente no combate aos problemas discutidos no final do bloco anterior. Trata-se de um artigo de prevenção contra deepfakes, situação na subérea de cibersegurança. Selecionei esse artigo pela sua urgência técnica, enquanto o artigo de revista teorizou sobre desinformação. Esse trabalho de congresso apresenta uma solução de engenharia na segurança de ponta. Os autores detalham o desenvolvimento de um sistema baseado em redes neurais convolucionais e análise de artefatos de compreensão de vídeo para detectar esse alto de índice de precisão em tempo real. Manipulações fáceis e clonagem de voz. A escolha desse artigo se justifica por mostrar como o próprio computador cria os mecanismos de defesa para medir as vulnerabilidades por elas geradas. É umas palavras difíceis aqui, pessoal. Separei, né, o roteiro aqui, mas umas palavrinhas aqui que acaba fazendo a gente dar umas travadas. O sétimo artigo nos leva para o universo de robótica e no sistema de embarque. Tabuleiro de xadrez inteligente. Classificado na categoria de robótica, a minha escolha por esse artigo ocorre pelo desejo de avaliar como a inteligência artificial interage com o mundo físico. Indo além das telas de computadores, os artigos apresentam o desenvolvimento completo de um protótipo mecatrônico capaz de processar o estado de um jogo físico através de visões computacionais. Calcular a melhor jogada utilizando o algoritmo de busca
heurística e executar o movimento das peças fisicamente por meio de um braço robótico automatizado. É um exemplo clássico de como o congresso científico serve de vitrine para a validações de hardware e software integrados operando em ambientes dinâmicos. No oitavo artigo, voltamos aos nossos olhos para a infraestrutura pura de tecnologias, informações, como trabalho, como o artigo, na verdade, né? Modelo de IA para predições e vazão de rede. Deixa eu ler de novo aqui. Modelo de IA para predição de vazão de rede. Isso. Inserido na subérea da Data Processor. O nome é em inglês, né, rapaziada? Complicado falar em inglês. Escolhi esse artigo porque ele reflete diretamente uma das dores mais comuns do cotidiano de um analista de infraestrutura de TI, o gargalo de tráfego de dados. O trabalho apresenta a moldagem, o treinamento e a implementação de algoritmos de aprendizado de máquinas focadas na análise histórica de logs de tráfego. O sistema é capaz de prever como horas de antecedência, picos de latência e variações de carga de rede permitem o, o provisionamento dinâmico de recursos em ambiente de nuvem. Selecionei esse artigo porque ele prova o valor imediato da ciência de dados na otimização de custos e performance operacionais de grandes comparações. O nono artigo aborda uma das áreas mais nobres e de maior impacto social para a computação aplicada IA no diagnóstico de imagem. Classificada na vertical de saúde, a justificativa para essa escolha desse artigo foi compreender o estado da arte da visão computacional em ambientes de alta criticidade, onde a margem de erros deve ser próxima de zero. O artigo apresenta os resultados experimentais de uma rede neural é, profunda, aprofundada, né, treinada em milhares de exames médicos de imagem, como tomografias e ressonâncias. O sistema atual como uma ferramenta de segunda opinião para os radiologistas, identificando os microestruturais patológicas que poderiam passar despercebidas pelo olho humano em estágios iniciais, onde esse artigo demonstra o papel de congresso em trazer quantas quantidades, matrizes de confusões, taxas falsas positivas e validações clínicas do sistema inteligente. Finalmente, o último artigo, né, fechando o bloco de congresso, com um estudo de caso altíssima relevância no nacional e governamental, a plataforma LIA de CGU, classificada na subérea de framework. Selecionei o artigo também porque ele demonstra que a inteligência artificial de ponta não é exclusivamente de grandes empresas de tecnologias no setor privado, mas já é uma realidade transformadora da administração pública brasileira. O artigo apresenta a arquitetura e a implementação de plataformas LA ao logista de inteligência artificial, utilizada pela Controladoria Geral da União. O sistema utiliza tecnologias avançadas de mineração de textos, processamento de linguagem natural e análise de grafos para cruzar dados públicos, detectar índices de fraudes em licitações, identificar empresas de fachada, combater desvio de recursos públicos antes como o pagamento seja efetuado. E é uma computação aplicada diretamente na transformação jurídica física. Uhum. Após lermos e analisarmos detalhadamente o escopo desses 10 artigos referenciais que representam a espinha dorsal de nosso ecossistema de 100 trabalhos organizados, repositórios, podemos extrair a conclusão consolidada sobre o estado da arte da IA. É a primeira grande conclusão em que a IA, a inteligência artificial,
deixou de ser um campo de estudo isolado dentro do laboratório de ciência da computação e tornou-se uma tecnologia horizontal, ramificada e presente em múltiplas áreas vitais de nossa sociedade, cruzando fronteiras para educação, saúde, segurança, engenharia de sistemas de formas irreversíveis. Os diferentes formatos científicos analíticos aqui mostram a riqueza e a diversidade dessa aplicação. E dessa convergência emanam os principais insights para o desenvolvimento tecnológico de novos softwares e produtos de mercado. O primeiro insight é a necessidade urgente de arquiteturas híbridas, né? O mercado atual não aceita mais sistemas puramente focados em desenvolvimento tecnológico que ignoram as regras de conformidade, ética e segurança da informação. O desenvolvimento moderno precisa construir soluções que já nascem em conformidade com as diversões regulatórias brasileiras e globais. O segundo insight é que o processamento de dados em tempo real, a automatização de processos inteligentes baseados em auditoria e dados estruturais e não estruturais, como o exemplo brilhante do CGU, ditam a tendência de novos softwares corporativos. Para concluir a apresentação, gostaria de projetar quais são as competências essenciais e as habilidades e as skills que nós, como analistas de TI, profissionais de tecnologias, devemos desenvolver obrigatoriamente para nos mantermos relevantes diante desse estado da arte que foi mapeado. Divida essas competências nas duas mesmas frequências metodológicas do nosso trabalho. No campo de competências conceituais e estratégicas profundamente alinhadas com o extremismo dos nossos artigos de revista e profissional de TI precisa obrigatoriamente desenvolver letramento éticos jurídicos e é fundamental dominar o conceito limite das arquiteturas de IA generativa, entender as teorias de manipulações de dados e pós-realidade para contribuir sistemas seguros e ter profunda capacidade de analisar guias de boas práticas e regulamentação de governança de dados. O analista de TI que não sabe diagnosticar com os setores jurídicos e de conformidade de uma empresa estará sumariamente fora de mercado. Por outro lado, no campo de competências técnicas e operacionais, herdadas diretamente da vivência prática dos artigos de congresso, o mercado exige um profissional altamente analítico e multidisciplinar. É preciso desenvolver domínio técnico em ferramentas de cibersegurança para o desenvolvimento de defesas digitais complexas, proficiência e engenharia de dados e modelagem matemática para atuar como um data processor, capaz de criar modelos preditivos de infraestrutura e familiares com integração entre software e hardware dentro do universo de robótica e sistemas embarques. Além de tudo isso, o analista de TI deve ter sensibilidade de entender as regras de negócios de verticais específicas do mercado, sabendo traduzir as necessidades de área na saúde e na gestão pública em pipelines de dados específicos, em dados eficientes. Todo o material dessa pesquisa inclui a planilha. Na verdade, aqui o roteiro já acabou, mas para fechar aqui, os 100 artigos já foi enviado no SWAP e o link vou deixar aí também no SWAP. Na verdade, a planilha com esses artigos eu vou enviar por e-mail, beleza? Então é isso aí.